Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez em um encontro para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição número 5, que tem como título Oração e Restauração. Neste trimestre, nós da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas, que estudamos a revista Compromisso, estamos estudando sobre a oração. O título é Oração, a doutrina bíblica da oração. É a nossa revista que está sendo estudada durante esse trimestre. E hoje, então, a lição de número 5, Oração e Restauração, que tem como texto básico, principalmente a 2 Crônicas, no capítulo 7. Tem outros textos aqui que vão ser analisados, mas o 2 Crônicas, capítulo 7, que vai onde está o texto básico, inclusive o texto áureo. Nós já vimos nas lições anteriores que orar é você abrir um espaço em você, na sua vida, para Deus. Quando nós oramos, nós estamos abrindo esse espaço para Deus na nossa vida. Ou seja, nós reconhecemos então a necessidade de pedirmos, de agradecermos, de intercedermos, de louvarmos por meio da oração. Então, dentro de nós, nós colocamos esse espaço para Deus, o que é muito importante, principalmente porque nós temos vivido uma época de muito materialismo. As pessoas estão muito preocupadas em ter, sempre conseguir alguma coisa nesse sentido, e muitas vezes se esquecem que há uma grande importância, um grande significado em valores espirituais. Então, a oração, ela faz parte da vida do cristão, ela deve fazer parte da vida do cristão. Se o cristão se reconhecer na condição de dependência de Deus, que por si só ele não pode fazer nada, ele vai ser um cristão de oração. O texto de 2 Crônicas, ele vai mostrar aqui no capítulo 7, o episódio quando Salomão fez a dedicação do templo em Jerusalém. Para quem conhece a história, quem não conhece seria bom dar uma olhada, nós vemos que Deus não tinha um templo, um local, então Salomão foi agraciado com o privilégio de construir esse templo. O pai dele, Davi, queria fazer isso, mas isso ficou a cargo de Salomão. E Salomão então fez uma oração a Deus, ele pedindo que Deus pudesse atender as orações feitas naquele lugar, que onde as pessoas estivessem, que se lembrassem de Deus, que reconhecessem Deus como sendo o sustentador e olhassem para aquele local e fizessem oração, que Deus atendesse. Então Deus aqui, nós vemos no capítulo 7, que Deus aparece a Salomão e vai dar uma resposta nesse sentido. É interessante nós pensarmos o seguinte, que a oração de Salomão e a resposta de Deus, ele vai estar voltado para a questão Deus prometendo curar a terra, isto é, restaurar a nação de Israel. E aí o comentarista da revista fala o seguinte, o critério para diagnosticar a saúde de uma nação não será apenas econômico. Eu achei incrível essa lição no seguinte aspecto, a semelhança com alguns aspectos que nós temos vivido nesta pandemia. Muito se fala de saúde do povo, mas também se fala da saúde econômica, que inclusive tem virado um debate no nosso país. Então, mas aqui o comentarista fala que diagnosticar a saúde de uma nação não será apenas econômico. É claro que a economia é um critério importante para a saúde de uma nação que se preze, mas nunca será o único. A questão é que quando uma pessoa adoece, ela precisa procurar um médico, tomar remédio, fazer exames, fazer terapia, fazer cirurgia, alguma coisa. Mas e quando uma nação adoece? Quando uma nação está doente, o que precisa ser feito? O que precisa ser feito? Como é que é feito, então, esse processo de cura, de restauração da nação? E essa é a abordagem da nossa lição de hoje. Nós vemos o seguinte,
que a convocação de Deus, ela é voltada para o povo de Deus. É uma convocação exclusiva. Então ele fala lá o seguinte, olha, se o povo que se chama pelo meu nome, nós vemos aqui que esse é o versículo 14 do capítulo 7. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aí nós podemos fazer uma pergunta. Quem é o povo de Deus? Se é o povo de Deus que está sendo convocado aí, se esse povo se humilhar, se orar, se reconhecer os seus maus caminhos e voltar, então Deus vai curar? Quem é o povo de Deus? Nós sabemos que nas Escrituras Sagradas, antes de Jesus, o povo de Deus era apresentado como sendo os descendentes de Abraão. E nós sabemos que os judeus, de forma geral, eles se jactavam, se orgulhavam de serem descendentes de Abraão. Por isso aquela grande divergência, aquele grande litígio entre gentios e judeus. Inclusive a igreja primitiva sofreu com isso, por conta de que achavam que as pessoas que não eram descendentes de Abraão, eles tinham que passar a cumprir ritos da tradição judaica para se tornarem dignos. Mas nós vemos o seguinte, que a partir de Jesus, o conceito do povo de Deus passou a ser compreendido e entendido de uma forma diferente. E é interessante que o próprio Jesus disse, todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Olha só, tem um texto em Mateus que narra um episódio que chama bastante atenção. Inclusive, é um texto que às vezes a gente fica pensando que é uma falta de educação, uma falta de cortesia de Jesus, quando ele está lá reunido com seus discípulos e alguém chega e diz para ele, isso está lá em Mateus 12, 47 a 50, fala assim, e alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo, ou seja, querem falar com Jesus. E Jesus então respondeu ao que ele falava, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão e minha mãe. A gente, às vezes, na imaturidade, vê esse texto realmente como uma grosseria, como se ele estivesse desprezando o pai, a mãe e os irmãos. Mas não isso. Na realidade, Jesus estava, como ele sempre fazia, a vida de Jesus foi uma vida de ensinamentos. Então ele usou isso de forma didática para mostrar essa visão de que aquele que faz a vontade do Pai, assim como ele, Jesus, fazia, então este é a sua família, este é o povo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele foi um dos apóstolos que mais compreendeu o significado deste ensinamento. É muito interessante que nós vemos no texto de Efésios, capítulo 2, de 11 a 22, que diz o seguinte, deixa eu olhar aqui na minha Bíblia, o que Paulo faz aqui. Ele diz o seguinte, esse tópico tem o título aqui na minha Bíblia, a nova humanidade em Cristo. Portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios. Paulo falando para aquelas pessoas que não eram judeus. Vocês eram gentios, por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Um dos ritos que os judeus queriam que os gentios se submetessem era da circuncisão, né? E naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros. Quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, olha essa palavra de Paulo aqui, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Essa palavra de Paulo, ela tem um significado muito importante
Exatamente porque, aqui em Efésios, porque ela vai mostrar a importância do entendimento da restauração por meio do sangue de Cristo. Nós, e aí nós nos incluímos, nós que não somos descendentes de Abraão, mas nós então nos incluímos por quê? Porque nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. Nós que éramos incircuncisos, nós estávamos distantes, então nós fomos feitos filhos de Deus, a partir da aceitação, do reconhecimento do sacrifício de Cristo. Então, diante dessa situação, nós então entramos nessa convocação feita aqui em 2 Crônicas, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, o meu povo, então Deus vai restaurar a terra. Antes de entrarmos no aspecto aqui do que nós podemos fazer para restaurar a terra, restaurar a nação, outra semelhança que me chamou a atenção nesse texto aqui, está no início desse bloco que eu li. Ele fala o seguinte, o versículo 12, o Senhor fala: e o Senhor lhe apareceu de noite e disse, apareceu para Salomão, ouvi sua oração, ou seja, Deus então agora vai responder a oração de Salomão, e escolhi um lugar para mim como um templo para sacrifícios, templo que foi construído lá em Jerusalém por Salomão. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e aí ele entra no texto que nós lemos agora há pouco, o povo, né, que se o meu povo se humilhar, chamar, então eu vou restaurar a terra. Eu achei interessante esse aspecto, coisas que para nós eram praticamente apenas textos literários. Hoje nós temos a evidência real aí da capacidade que uma nuvem de gafanhoto pode provocar fome e destruição. Porque o sul do Brasil está ameaçado. Os países vizinhos estão sendo devastados lá pela praga de gafanhotos. Então aqui, Deus aqui está apenas falando um exemplo aqui, da questão de coisas que podem acontecer, né? E com a humanidade. Apenas um exemplo. E nós no Brasil, como nos outros países que estamos passando por essa pandemia, nós que jamais pensávamos em passar por uma situação dessa, eu me lembro que estudávamos, ouvíamos muito na escola lá falar sobre epidemia, mas pandemia era um termo técnico, mas agora sabemos isso realmente, o que isso significa. Então a nossa nação, ela não está doente apenas na sua saúde, ou seja, apenas na questão do vírus, do coronavírus, não. A nação está doente por uma série de coisas. Todos nós temos visto, todos os dias, o índice de corrupção que tem sido mostrado, o tanto de coisas, tantos crimes violentos, tanta falta de amor, tanta falta de perdão, tanta desunião que nós temos visto. Então, uma nação doente. E como que uma nação doente pode se curar, pode ser restaurada? E a resposta está aqui, olha. Nós vemos aqui que a primeira coisa é se humilhar. É o que o texto diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. É o primeiro tópico. E o que é humilhar? Humilhar é o primeiro passo, né, para aquele que está em Cristo. Ele precisa dar fim a humilhar-se, é admitir os seus pecados e erros. Humilhar-se é se despir da arrogância, é se despir do orgulho. E esse então é o primeiro passo para que todo aquele que está em Cristo precisa dar a fim de que uma nação seja restaurada. Humilhar-se. Quantas vezes nós vemos que a arrogância, a soberba, toda aquela empáfia que é tão natural do ser humano, provoca tantos males. Então, quando nós nos humilhamos, nós reconhecemos que nós dependemos de Deus, que nós não somos nada, que nós precisamos confiar em Deus. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aqui ele fala o seguinte, e orar. E o que é orar? Orar é depender de Deus.
né? Nós precisamos aprender a orar por todas as coisas. Não existe nenhuma dimensão de nossa existência que deva ficar fora da nossa vida de oração. Seja trabalho, seja vida familiar, seja criação de filhos, seja relacionamento com vizinhos, com amigos, seja na nossa comunidade cristã, na nossa igreja, nós precisamos estar na dependência da oração. E nós temos vivido isso, né? Nós temos orado pelos nossos irmãos, intercedido pelos nossos irmãos que têm sido afetados, não apenas pela Covid-19, mas por outros males, pedindo a restauração dessas pessoas. Então, depender de Deus é orar. Nós precisamos aprender a orar por todas as coisas. Nós precisamos aprender a nos submeter à mediação de Jesus também, ou seja, orar em nome de Jesus, não como sendo um salvo, ou como se o acesso à palavra de Jesus fosse praticamente um bilhete mágico, o nome de Jesus. Não, mas é porque nós reconhecemos que Jesus, é por meio de Jesus, do reconhecimento do sacrifício de Jesus, é que nós então podemos chegar a Deus e pedir a Ele em nome de Jesus, e Ele vai nos atender. E nós também precisamos aprender a esperar por uma resposta e perseverar. É aqui o texto fala lá, né? E se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos dos céus e ouvi-lo, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra, né? A perseverança, ela é fundamental, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes nós queremos uma resposta que não é a resposta de Deus. Deus só vai... O celular desligou, teve um probleminha aqui, acabou cortando aqui. Não sei nem se eu vou conseguir fazer tudo no vídeo só depois. Depois da perseverança, nós temos que pensar o seguinte: nós temos que lembrar de quem Deus é, de quem nós somos e do que só Deus é capaz de fazer. Então, o texto bíblico fala: e se afastar dos seus maus caminhos. Afastar dos nossos maus caminhos. O que são maus caminhos? É curioso que às vezes a gente pensa que uma palavra dessa ela é dada simplesmente para pessoas que são criminosas, pessoas que praticam corrupção e outras coisas. Mas nós temos que lembrar que esta palavra que estava sendo dita para o povo de Deus, para uma nação escolhida. Não era para os criminosos, os corruptos lá fora, não. Ou seja, é porque às vezes nós pensamos que essas palavras não atingem a nós, não, é só para as pessoas que estão praticando barbaridades por aí. Na realidade, essas palavras apelam para a nossa capacidade de recordação, porque todas as vezes em que nos esquecemos de Deus, nós paramos de andar por caminhos maus. Todas as vezes em que nos esquecemos de Deus, nós passamos, melhor dizendo, passamos a andar por caminhos maus, né? No livro de Isaías nós lemos o seguinte: haverá grande destruição porque te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. O esquecimento de quem Deus é faz com que nós passemos a andar por maus caminhos. Então nós precisamos orar todos os dias, para que nós não esqueçamos de quem nós somos, do que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas, em nossas famílias e na nossa nação. E por fim também, nós temos que ter a certeza de que Deus ouve, perdoa e cura. E ao finalzinho do texto que nós lemos lá, né? Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Curarei a sua terra. Nós somos intercessores. A nossa oração não deve ser uma oração egoísta. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu preciso. Não, deve ser uma oração também de intercessão. Nós já estudamos aqui recentemente sobre a questão da intercessão, né? Quando Abraão intercedeu lá pela Sodoma e Gomorra, pelos justos que possivelmente teriam lá e também pelos seus familiares. Então nós temos que orar também em louvor a Deus,
Nós temos que orar em gratidão a Deus. Então, quando nós oramos com essas características que nós vimos aqui, que nós nos humilhamos, nos reconhecemos, então Deus ouve, perdoa e cura. Então, na promessa feita para o rei Salomão, Deus garante que as nossas orações pelo povo nunca ficariam sem resposta. Quando o povo de Deus se humilha e busca a face do Senhor e se arrepende, Deus ouve, perdoa e cura. Isso nos ensina que quando uma nação adoece, o povo de Deus tem um papel fundamental no processo da restauração. Essa é a nossa situação hoje. Nós estamos com a nossa nação corrompida. A nossa nação tem enfrentado problemas, desvio de verbas que seriam para tratamentos aí nessa pandemia e outras coisas de saúde, desviados para interesses próprios. Isso é doença, é o pecado minando a vida dessas pessoas que não pensam no próximo. Temos que pedir a Deus que possa restaurar a nossa terra, restaurar a nossa família, restaurar a nossa igreja, restaurar a nossa vida. A oração de restauração, ela deve ser sempre uma constante nos nossos dias. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mesmo que nós sejamos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, por reconhecermos que Cristo nos livrou da morte eterna, mas nós continuamos a pecar sempre, porque nós somos pecadores. Então nós sempre estaremos precisando da restauração. Então nós sempre temos que orar para que Deus possa nos restaurar, porque nós somos o povo de Deus e nós temos que confiar que Deus é o nosso restaurador, é o nosso sustentador e Jesus Cristo o nosso Salvador. Que possamos então cada dia mais estar com esse princípio na nossa vida e que nós possamos presenciar uma restauração não apenas na nossa vida pessoal ou nos nossos círculos próximos, mas na nossa nação também. Que Deus possa nos abençoar.